Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Me chamo Walter Ivan e o vídeo que eu faço hoje com o título Análise Cética sobre o livro de Jó. Farei uma introdução em especial ao capítulo 1 e capítulo 2 deste que é tido como o livro mais idiota da Bíblia, de acordo com alguns incrédulos, céticos e perturbados que tem por aí. Pois bem, a afirmação de que ele é o livro mais idiota da Bíblia, o livro mais ilógico, mais irracional da Bíblia, tem certos fundamentos e é o que eu vou trazer aqui hoje nesse vídeo. A começar pela história do livro de Jó. Jó, aqui no capítulo 1, ele é apresentado como o homem mais rico do Oriente no seu tempo, né? Algumas curiosidades acerca do livro de Jó referente à questão bibliológica, ou seja, a história do livro de Jó, sabe? Mas não sobre a história de Jó, mas a história do livro de Jó. É que há alguns pontos pertinentes. Por exemplo, o livro de Jó não tem nenhum autor fixo, uma autoria propriamente dita, embora alguns judeus considerem o livro de Jó de autoria de Moisés. E outra também, não se sabe a datação do livro de Jó, ou seja, quando que o livro de Jó foi escrito. Não se tem nem evidência da datação e nem evidência da autoria. Logo, podemos supor que Jó é um personagem inventado e até mesmo muitos religiosos, cristãos e judeus podem até mesmo reconhecer isso, que Jó foi nada mais nada menos que um personagem inventado para ser usado como um modelo de fé. Tá? Então, ou seja, capítulo 1 apresenta ele como o homem mais rico do Oriente no seu tempo. Ele tinha uma grande família, certo? E ele tinha 10 filhos, 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. E ele era um homem honesto, era um homem reto, ele era um homem que tinha uma vida exemplar, um homem que podemos dizer que agradava ao Deus hebreu, ao Deus aqui apresentado na Bíblia. Porém, certo dia, a partir do versículo 6, o autor do livro de Jó, ele traz uma visão de que ele vê os filhos de Deus, ou os anjos, enfim. Eu estou utilizando a Bíblia NTLH, tá? A Bíblia de Estudo Despertar, NTLH. NTLH quer dizer Nova Tradução na Linguagem de Hoje. É uma Bíblia que ela traz uma linguagem, assim, para o século XXI, uma linguagem, assim, em português bem simples de ser compreendido os textos cristãos. No caso, os textos bíblicos, né, apresentados aqui na Bíblia. E o texto fala assim, o seguinte, a partir do verso 6, chegou o dia em que os servidores celestiais, na sua Bíblia vai estar anjos, ou filhos de Deus, ou servos celestiais, enfim. Geralmente esse termo, como tem aqui na minha Bíblia, aqui no NTLH, servidores celestiais, na sua Bíblia pode estar diferente. Vieram apresentar-se diante de Deus, né, o Senhor, ou seja, o Deus hebreu, né? E no meio deles veio também Satanás. O Senhor então perguntou, né, ou seja, o autor ele apresenta um diálogo entre Satanás e Deus, tá? E na caso o Deus pergunta para Satanás de onde vem vindo. Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse, né, ou seja, Deus novamente disse para Satanás: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura fazer o que não seja errado. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele e à sua família e a tudo que ele tem. Abençoas em tudo o que Jó faz e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado, né? Ou seja, não especifica. O texto não especifica a origem, de qual país do Oriente Jó ele morava, né? Ele residia. Mas aí Satanás faz uma sugestão. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que bem quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça mal a ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor, tá? Primeira problemática irracional e ilógica aqui do texto de Jó. Deus ele segue uma sugestão de Satanás. Quando chegamos no personagem Satanás, que das religiões abraâmicas, tais como judaísmo, cristianismo e islamismo, é tido como um personagem mau,
Porém, como vivemos num país cristão, vou fazer uma análise do Satanás em relação à visão de Satã no judaísmo, tá? Que no caso ele é mais assim uma espécie de servo de Deus, assim, alguém que está sujeito, mas não é responsável pelo mal. Essa ideia de Satanás e de diabo, de Lúcifer, que você tem no cristianismo, como um anjo que caiu, era um querubim, era um ser angelical e que, enfim, por inveja e por querer ser maior do que Deus, ele caiu e trouxe uma penca de anjos com ele que se transformaram em demônios, nada mais é do que uma má interpretação do próprio texto bíblico, tá? Eu tenho vídeos aqui no canal tratando, eu tenho uma playlist aqui no canal falando sobre Satanás e a teologia, e lá eu detalho de forma teológica os pontos sobre Satanás, ou seja, de como Satanás surgiu, essa ideia, como ele foi criado, os erros de interpretação, analiso as passagens tais como Isaías 14, Ezequiel 28, Apocalipse 12, 1 Samuel 24, 1 Crônicas, 1 Samuel 24, depois 1 Crônicas 24, se eu não me engano, ou 2 Samuel 24, que vai falar sobre Satanás, ou seja, as passagens que são utilizadas biblicamente para falar sobre essa relação, né, diabo, Deus e a crença cristã. Então, se você tiver uma hora com tempo, com calma e gosta do meu trabalho, dá um pulo nessa playlist, procura assistir com calma, que lá você vai... As dúvidas que você tem sobre Satanás ali, provavelmente muitas poderão ser esclarecidas nessa playlist de vídeo, certo? Então, ou seja, aqui Satanás ele é apresentado como, sei lá, enfim, vai depender da interpretação, como um servo de Deus, ou enfim, como um anjo, enfim, alguém que estava ali, se apresentou, né, tal. E é muito curioso esse diálogo que o autor do livro de Jó apresenta, referente a Satanás e Deus. Satanás, ele sugere, Deus aceita a sugestão de Deus. Ou seja, aí já quebra a doutrina da onisciência de Deus. Se Deus sabe, por exemplo, se Deus tinha Jó como um servo, e Jó, ele era um cara temente a ele, era um cara honesto, era um cara íntegro. E Deus sabia que não era só pelo fato de Jó estar numa condição de abençoado, mas se ele perdesse tudo, ele permaneceria da mesma forma, porque Deus, o autor apresenta Deus acreditando que Jó permaneceria fiel, não haveria necessidade de Deus aceitar a sugestão de Satanás para que Jó perdesse tudo. Quebra a ideia da onisciência de Deus, queira sim ou queira não. Porque se Deus já sabia que Jó ele não deixaria a sua honestidade, a sua vida íntegra, independentemente da condição de vida, de abençoado ou como amaldiçoado, como um cara numa situação terrível, para não falar outra coisa, logo a ideia da onisciência de Deus ela cai por terra totalmente. A partir do verso 12 do capítulo 1, podemos ver uma outra problemática grande aqui no texto, que é acerca da queda de Jó, certo? Jó, ele tinha uma vida estável, ele era um cara que tinha boas posses, ele tinha muitas cabeças de gado, ele tinha filhos, ele intercedia em favor de seus filhos, utilizando, né, sacrifício de animais. Mas eu não vou confirmar se é de animais ou não, porque o texto não fala, né? Pelo menos aqui na NTLH o texto não fala se era sacrifício de animais. Mas provavelmente era porque, como ele é um livro de origem judaica, o judaísmo havia essa concepção, essa ideia, essa doutrina de sacrifício de animais, então provavelmente Jó, ele apresentava sacrifícios de animais em favor de seus filhos. A partir do verso 12 o texto fala o seguinte: Um dia, enquanto os filhos de Jó e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos empregados que disse: Nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas. Estavam pastando ali perto. De repente, os sabeus, deveria ser um povo inimigo, nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para te trazer a notícia. Verso 16. Enquanto ele ainda estava falando, veio outro empregado, né, um outro servo. Enfim, de repente na sua Bíblia vai estar o termo servo. Aqui, como é uma NTLH, para você ter um servo, como tem uma certa associação com escravidão, e a ideia é que tirar essa ideia pesada da escravidão, obviamente nas Bíblias mais recentes vem o termo empregado, funcionário, enfim, mas provavelmente na sua Bíblia vai estar o termo servo, se for uma João Ferreira de Almeida.
Ainda estava falando, veio outro empregado e disse: raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Verso 17. Enquanto este ainda falando, chegou um terceiro que disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos, eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou ainda mais um quarto empregado, que disse a Jó: os seus filhos e suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. De repente veio do deserto um vento muito forte que soprou sobre a casa e ele caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se e encostou-se o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: nasci nu, sem nada e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou nem pôs a culpa em Deus. Onde que eu quero chegar com esse texto? Você vai na igreja hoje em dia, o que o pastor, um padre, fala para você? Que Deus ele vai te guardar, que Deus ele protege a sua família, protege a você, protege as pessoas que você ama, que Deus te guarda. Que quando você está na igreja é uma oportunidade que você tem de conhecer a um Deus verdadeiro, a um Deus único, a um Deus justo. É muito importante você cuidar da sua salvação. Senão você vai morrer e vai para o inferno e lá você vai perecer para sempre no meio do fogo, no meio da tortura, no meio da dor, da angústia. Para isso é necessário se aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque só Ele pode te salvar. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe uma forte contradição entre a igreja e a Bíblia. Existem contradições dentro da própria Bíblia. O religioso não vê e não percebe. Não percebe. Que contradições seriam? Muito claro, tá? Se você falar que a história de Jó é uma história literal, que Jó é um personagem que realmente existiu, sim, porque muitos vão falar, não vão aceitar a tese de que Jó é um personagem criado, tá? Jó não existiu. Não estou falando isso porque eu sou cético, porque não tem motivos para Jó ter existido. Não há provas arqueológicas, provas históricas, não há menções extras bíblicas acerca da existência desse personagem, tá? Não tem. Mas suponhamos, vamos aceitar a tese, principalmente se você for um crente que diz que a Bíblia é inerrante e infalível, e que Jó tem existido de fato e de verdade. Se Jó existir, os seus 10 filhos e servos empregados, as pessoas, seres humanos que estavam com ele também existiram. Você percebe que a penca de pessoas que morreram à toa, tá? Ou seja, Jó era um cara rico, era um cara próspero, um cara bem-sucedido, familiarmente, enfim, em questão de termos de riqueza, de saúde. As pessoas, os seus filhos, a sua família era bem-sucedida e a partir do momento que Deus aceita o teste, a sugestão de Satanás, a vida de Jó muda drasticamente para pior. Mas não é a vida de Jó apenas, eu estou falando da vida dos filhos de Jó e dos empregados. Sim, são seres humanos. Eles morreram à toa aqui. Do verso 12 ao verso 22, são 10 versículos que falam de uma penca de morte de pessoas que morreram à toa. Morreram a fio de espada, morreram por causa de vento forte do deserto, morreram por causa de raios. Agora eu vou perguntar, onde está a alma dessas pessoas que morreram aqui, nesses 10 versículos? Desculpa a minha pergunta idiota, porque a história é idiota, então não tem como não formular uma pergunta idiota. Eu sei que você que é cristão vai achar minha pergunta ridícula, mas você vai na igreja, o que o teu pastor fala? O que o teu padre fala?
que Deus amou o mundo, que Deus está preocupado com você. Entre 7 bilhões de pessoas agora em 2018 que nós temos no mundo, você é especial para Deus. Deus, ele cuida de você. Deus, ele te acompanha o dia todo, a partir do momento que você acorda de manhã cedo, até o momento que você vai dormir no seu colchãozinho Kingstar com num travesseirinho de penas de ganso. Porque Deus te ama muito. É mesmo? Que coisa, né? Engraçado que eu acho que ele não amou aqui, principalmente os servos de Jó, porque pelo menos os filhos de Jó tiveram uma vida boa. Eles morreram, mas tiveram uma vida boa, porque se Jó era um cara bem sucedido, provavelmente os filhos dele também tinham uma vida, né? Enfim. Mas os empregados aqui, os servos, de repente eram escravos, não sei. Né? Aqui a NTLH vai tratar como empregados, mas será que eles tinham uma vida boa? Pode ser que sim, mas eram servos. Trabalhavam, viviam para servir a Jó e sua família. E morreram à toa, morreram assim, pá, na cagada. Se nós temos uma alma imortal dentro de nós, onde que está a alma desse pessoal? Né? Automaticamente uma penca de gente aqui nesses 10 versículos foram para as profundezas do inferno. Sim, porque suponhamos que Jó tenha existido. Não há uma datação de quando Jó possa ter existido. Vamos supor, alguns teólogos vão dizer que ele existiu em torno de 3.000 anos antes de Cristo, outros vão dizer que ele é quase próximo a Jesus, viveu ali poucos anos antes de Jesus. Mas vamos supor, tá, que eles tenham vivido antes de Jesus. Uma penca de gente morreu e foi para o inferno. Não tinha Jesus para salvar essas pessoas. Não tinha. Qual era o critério de salvação? Se você tem uma alma imortal dentro de você e você precisa aceitar Jesus para que essa alma sua não vá perecer nos quintos dos infernos, conforme o cristianismo apregoa, onde foi parar a alma dos filhos de Jó e dos servos de Jó, dos empregados de Jó? Não tinha Jesus para salvar. Vamos supor que Jó tenha vivido há 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, 5.000 anos atrás. Temos almas padecendo, esses filhos e servos, empregados de Jó, estão lá morrendo, queimando no inferno há 5.000 anos. Imagina agora você morrer, chegar no inferno e encontrar com os filhos de Jó e com esses empregados de Jó. Deve estar mais... Enfim, deve ser uma cena terrível, deve estar extremamente torrados, né? Enfim, 5.000 anos queimando no inferno. Você consegue imaginar isso ou é muito difícil para você? Né? No mínimo é idiota, né? Mas a história é idiota. O livro de Jó, para qualquer cético que você perguntar, geralmente, qual é o livro mais idiota que você acha que tem na Bíblia? Provavelmente ele vai responder que é o livro de Jó. E os motivos são evidentes, são fortes, são inquestionáveis. Ah, mas aí é que lá em 1 Pedro 3, 15 a 19, diz que Jesus foi e pregou os espíritos em prisão. Mas lá está falando dos dias de Noé. Antes dos dias de Noé, pessoas nasceram, viveram, morreram, foram para o inferno. Depois dos dias de Noé, até Jesus Cristo, pessoas nasceram, viveram e morreram e foram para o inferno. Não tinha Jesus para salvar. E depois que Jesus veio, durante os dias de Jesus, e depois que Jesus morreu e ressuscitou e foi para o céu, milhares de pessoas também nasceram, viveram e morreram e foram para o inferno, espalhadas pelo mundo. Tais como na Índia, os chineses, os japoneses, aqui na América também já existia provavelmente povos. Esses povos nasciam, viviam, morriam e iam para o inferno, porque não tinha Jesus para salvar. E aí? Ah, mas é que pessoas que nasciam sem conhecer Jesus, os critérios para a salvação eram outros. Ah, é? Então, se era possível alcançar a salvação sem Jesus, você está desmentindo o texto do Evangelho de João, que Jesus fala. Né? Ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Ah, mas isso aí é só a partir de Jesus. Ah, então antes as pessoas conseguiam ir ao Pai sem Jesus. Então Deus mudou o plano. Antes o ser humano, poderia chegar a Deus sem Jesus. Agora o ser humano só pode chegar a partir de Jesus, o ser humano só pode chegar a Deus por intermédio de Jesus. Então houve uma mudança de plano. Então Deus, ele desmente a própria palavra dele, porque ele é imutável. Números 23, verso 19 diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus já estipulou, se Deus já permitia no Antigo Testamento, no período do Antigo Testamento, que o homem pudesse chegar a ele sem Jesus Cristo, porque não existia a ideia de Jesus Cristo,
Aí a partir de Jesus vem com essa historinha, com essa balela de que só é possível chegar a Deus por intermédio dele, então houve uma mudança de plano. E se Jesus é Deus, ou é Filho de Deus, enfim. Então ele está quebrando a ideia do Antigo Testamento que Deus é imutável. Como também em Malaquias 3:6 vai falar que Deus não muda, Deus é imutável. Você percebe, meu caro amigo cristão, que você não tem saída, que a sua crença é uma coisa montada, uma coisa criada por mentes humanas, não é algo perfeito. Para o cristianismo ser perfeito, para o islamismo ser perfeito, para qualquer religião que prega a salvação ser perfeita, essa ideia da salvação ela tinha que vir desde o primeiro ser humano. E que todas as pessoas que nascessem e vivessem nessa terra, elas teriam obrigatoriamente que conhecer essa mensagem de salvação e aí sim ter a opção de aceitar ou recusar. Mas não é isso que aconteceu, não é isso que a história dentro da própria religião aponta. Essa ideia de salvação só por intermédio de Jesus é uma invenção, uma mentira. É uma mentira. Você vai na igreja para ouvir mentira. É fato, meu caro. Desculpe falar a verdade. Desculpe. Mas é a mais dura verdade. Você vai na igreja para ouvir mentira. Você não vai na igreja para ouvir a verdade. Isso é fato. Certo? Eu estou usando essa história bíblica aqui para te fazer refletir sobre essa ideia egocêntrica da salvação. Que eu já expus aqui em vídeos. Mas eu preciso reforçar o assunto porque tem religioso que está com dificuldade de compreender. Eu não sei se é porque é muito burro ou é muito, sabe? Não tem. Eu acho que no lugar do cérebro é vazio, é oco. Se balançar a cabeça é oco. Não consegue raciocinar. Para a ideia da salvação em Jesus ser justa, Jesus ele deveria ter vindo no período de Adão e Eva. E morrer ali no período de Adão e Eva e dar a oportunidade a partir de Adão e Eva para todas as pessoas que nascessem, vivessem e morressem nessa terra. Ó, você tem que aceitar Jesus para você não ir para o inferno, aí você vai para o céu. Aí sim, aí você teria fortes motivos, o cristianismo seria irrecusável. Ó, qualquer ideia de salvação de outras religiões. Porque no islamismo vai pregar a salvação por intermédio do profeta Maomé e você aceitar o Alcorão. Né? O Corão como a verdade revelada de Deus. Ora, pois, só o Corão ele é uma verdade corrigida do Evangelho e da Torá. Então, se Deus permitiu que a palavra dele se corrompesse, já perde totalmente o crédito. Porque antes de dar o Corão, milhares de pessoas acreditaram no Evangelho e acreditaram na Torá. Se o mesmo foi corrompido, Deus permitiu que a palavra dele foi corrompida. Então, enfim, também não é justo. Vai ter o mesmo problema da injustiça da salvação. O islamismo tem o mesmo problema que o cristianismo, certo? Enfim, então você percebe aqui, nesse capítulo 1 aqui, do verso 13, melhor dizendo, até o 22, uma penca de pessoas morre à toa. Aqui o texto bíblico mostra que a vida humana não vale nada. A gente não vale nada, cara. Entendeu? Eu não tenho valor nenhum para esse Deus. Você não tem valor nenhum. Certo? As pessoas morrem à toa, cara. Eu tô vivo hoje, eu não sei se daqui a pouco eu vou estar vivo. Não sei, a gente não vale nada. Você pode sair na rua e levar um tiro, você pode sair na rua e ser atropelado, você pode dormir e no outro dia não acordar mais, você pode estar dormindo e o gás do vizinho do lado explodir e destruir toda a sua casa. Você pode estar andando na rua, abrir um buraco e te engolir. A gente não vale nada, cara. Mas na igreja você vai lá, o pastor fala que você é especial para Deus. É contraditório, né? Porque também tem passagens bíblicas que vai falar que todas as nossas ações e atitudes somos trapos, né? Perante a Deus, de acordo com o livro de Isaías. Capítulo 2, a segunda prova de Jó. Jó aqui já tinha perdido seus filhos, tinha perdido uma penca de empregados, esses empregados tinham família, não sei o que aconteceu com a família, mas morreu à toa, ou seja, vamos supor que cada um desses empregados, os homens, no meio desse conjunto de empregados e servos de Jó, tivesse família e filhos, por causa de Deus ter aceito, Deus permitiu que Satanás matasse todo mundo. Aliás, né? Satanás, ele só agiu porque Deus permitiu. E essa que é a grande verdade também, né? Mais um ponto sobre a história do diabo. Se o Deus Todo-Poderoso controla Satanás, então ele é cúmplice. Tudo que o diabo faz, Deus é cúmplice. Ah, não, aí o cristão pode falar, não, Deus não controla o diabo não, senão Deus é cúmplice do diabo. Ah, então se ele não controla o Satanás, filho,
Então não chama ele de todo-poderoso. Se ele não controla o diabo, então ele não tem poder maior do que o diabo. E qualquer cristão vai falar que Deus é mais poderoso que o diabo. A grande verdade é que o que seria de Deus se não fosse o diabo? O que seria de Jesus? O que seria das igrejas se não fossem os diabos e os demônios para amedrontar o crente? Toda a historinha do bom mocinho, do bonzinho, tem que ter o vilãozinho. Né? O que seria do super-homem se não houvesse vilões? O que seria do Batman se não fosse o Coringa? O que seria do Chapolin Colorado? Se você assistir episódios do Chapolin Colorado, que eu adoro, né? Grande Roberto Gomes Bolano, um tremendo de um artista, era um gênio. Mas você pode observar, todo episódio do Chapolin Colorado, ele defronta com um vilão. O que seria do Chapolin Colorado se não fossem os vilões? É a mesma coisa, o que seria de Jesus? O que seria do Deus hebreu, Deus da Bíblia? O que seria de Alá se não fosse o diabo, se não fosse Satanás? O que seria? Muitos cristãos permanecem ainda na igreja por medo do diabo, tá? Não é por amor a Deus, não, porque ninguém ama a Deus, tá? Quando a pessoa fala que ama a Deus, é mentira. Se a pessoa amasse a Deus, amasse a Jesus, ela cumpriria os mandamentos, conforme a epístola de 1 João, no capítulo 2, fala. Pois bem, vamos lá. Capítulo 2. A segunda prova de Jó. Chegou de novo o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E Satanás também veio no meio deles. O Senhor perguntou, de onde você vem vindo? Satanás respondeu, estive dando uma volta pela terra, passeando por ali, por aqui, por ali, né? Aí o Senhor disse, você viu meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme, procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu o deixei desgraçar a Jó, embora não houvesse algum motivo para isso. Que irresponsabilidade, né? Que mancada. O cara passar por todo esse sofrimento. Eu imagino os filhos de Jó, os servos de Jó lá no inferno falando, velho, que zoeira, que trollada Deus nos deu. Aí vai ter crente que vai falar, não, mas eu acho que os filhos de Jó podem ter sido salvos, os servos de Jó podem ter sido salvos, porque, enfim, eles foram mortos por uma ação de Deus, eles não tiveram culpa. Isso aí também seria injusto, além de ser irracional, isso seria algo muito injusto, porque eles estariam lá no inferno à toa, né? Aí, não, se eles fossem salvos, só pelo fato deles terem sido vítimas da ação de Deus e de Satanás, e as outras pessoas ao decorrer do mundo que morrem também à toa. Quantas pessoas que morrem aí, sei lá, porque tropicaram e bateram a cabeça? Eles não estavam fazendo mal nenhum para ninguém. Aí foi pro inferno porque não tinha Jesus. Estou falando naquele período, tá? No período aqui de Jó, no período dos profetas, no período de Moisés. Não tem lógica. Você percebe que a própria Bíblia quebra. Estou usando a própria Bíblia dentro dessa linha de raciocínio. Eu sei que vai ter gente que comenta, porque, mano, eu pego cada comentário idiota de religioso no canal, velho, os caras não aceitam a verdade, sabe? Os caras não aceitam. Pô, mano, realmente o argumento cético, ele é calcado na ração, na honestidade, na ciência. Não, os caras não reconhecem. Os caras preferem viver no engano. Os caras preferem dar murro em ponta de faca. A mão sangra e os caras não dão o braço a torcer. Mas enfim. Aqui no capítulo 2 já tinha perdido seus filhos, já tinha perdido um monte de animais saqueados, assassinados, já tinha perdido empregados. Satanás responde aqui no verso 4, é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás, pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas dos pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se num monte de cinzas e pegou um caco para se coçar, e a mulher dele disse, conforme a imagem aqui do lado, você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra. Que mulher que ele tinha, hein? Jó respondeu, você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou e nem disse uma só palavra contra Deus. Verso 11 até o 13, só para finalizar. A visita dos amigos. Jó tinha 3 amigos, Elifaz da região de Temã, Bildade da região de Suá e Isofar da região de Naamã.
Eles ficaram sabendo das desgraças que haviam acontecido a Jó e combinaram fazer-lhe uma visita para falar de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e para consolá-lo. De longe eles não reconheceram Jó, mas depois, quando viram que era ele, começaram a chorar e a gritar em sinal de tristeza, rasgaram as suas roupas e jogaram pó para o ar sobre a cabeça. Em seguida, sentaram-se no chão ao lado dele e ficaram ali 7 dias e 7 noites. E não disseram nada, pois viam que Jó estava sofrendo muito. Jó, ele teve uma decadência terrível na sua vida. De um homem próspero, do homem mais próspero do Oriente, de uma família bem estruturada, de uma família feliz. Ele perdeu todos os filhos, perdeu animais, perdeu diversos servos. A família desses servos dele, se esses servos tivessem família, né? Não sei se tinham família ou não. Mas se tivessem família, mulher e filhos, também houve um sofrimento a pessoas que não tinha nada a ver com essa história. E se não bastasse isso, o cara começa a sofrer com problemas sérios de saúde. Tá? No caso, Satanás causa isso por autorização de Deus. Tá? No final das contas, resumindo, vou indo lá para o final da história. Jó, ele tem a sua vida restaurada, ele tem as riquezas restauradas em dobro, né? Ele vai ter novos filhos, enfim, ele se levanta novamente. A questão é, ele perdeu filhos, ele pode ter novos filhos, mas os filhos que ele perdeu, nunca mais ele recuperou. E cada pessoa tem uma alma, como novamente eu já falei e tem que bater no assunto. E essas almas foram para o inferno. Então, ou seja, ele teve novos filhos, os que morreram à toa, por bobagem, esses aí nunca mais ele recuperou. Então a gente percebe muito bem uma grande contradição. Você não é especial para Deus, tá? O teu padre, o teu pastor fala que você é especial para Deus, simplesmente com a intenção de te manter você iludido dentro do sistema religioso. Mas se você analisar mesmo com calma, você vai perceber que você não é nada especial para Deus, que não existe, que ninguém é especial para Deus. Se você crê em Deus, você tem todo o direito de crer em Deus, certo? Eu não estou aqui para falar que você não deve crer em Deus. Eu não estou falando... Você tem que raciocinar pelo seu próprio cérebro, pela sua própria mente. E não seguir o que os outros falam. Mas você percebe que a ideia de intervenção divina era algo extremamente egocêntrico e egoísta. Essa que é a grande verdade. É egocêntrico e egoísta. Não há razões para se crer em intervenção divina. Principalmente da forma que eles falam, porque isso eleva o seu egocentrismo, eleva o seu egoísmo. Você se demonstra uma pessoa extremamente egocêntrica. Então essa é a minha introdução do livro de Jó. A questão de raciocínio, como já falei, né? Jó, não se existe evidência de que Jó tenha existido. A história aqui simplesmente está para mostrar um bom exemplo de como que uma pessoa deve se manter fiel ao Deus da Bíblia. Tá? Então essa história aqui você vê em várias igrejas os pastores utilizando, trazendo interpretações devocionais. Olha, Jó foi um bom exemplo, que Jó não blasfemou. Ou seja, é para trazer ânimo para o crente, para manter a pessoa ali presa dentro da igreja. Porque a pessoa presa dentro da igreja, ela vai pagar o dízimo, a oferta, ela vai fazer número dentro da igreja, ela vai seguir o pastor, ela vai estar à disposição do líder religioso daquele local. Então, dentro das igrejas, o livro de Jó é apregoado, ele é utilizado de forma extremamente devocional. Aqui no canal Analisando a Fé, o livro de Jó ele foi usado de forma com o crivo do ceticismo, com a análise racional, certo? E, obviamente, você vai se chocar, você se choca perante isso, não tem como se chocar. E eu, quando me tornei cético, um dos livros que eu analisei essa história aqui, o capítulo 1 e o capítulo 2, para uma pessoa que é honesta, já é o bastante para a pessoa se despertar e perceber que a irracionalidade desse livro, dessa história absurda de Jó, certo? Porque Jó foi castigado com vidas, não só Jó, mas os servos foram castigados, os filhos dele, e as famílias dos servos também foram castigadas simplesmente por uma sugestão de que Deus aceitou de Satanás. E também, obviamente, quebra a onisciência de Deus, como eu falei no início do vídeo. Se você gostou do vídeo, da análise, inscreva-se no canal, deixe o seu like, tá? Deixe o seu joinha, dê um apoio, certo? Comente aqui embaixo, eu vou respondendo, deixando um coraçãozinho a decorrer do tempo. E é isso, meus caros. Finalizo esse tema sobre o livro de Jó aqui. Forte abraço a todos e muito obrigado.